o que eu posso fazer? Né? O que eu tenho de diferente? Que nem para o pessoal que está ouvindo aqui, que eu acho que é interessante, você vai olhar assim, você tem conhecimento em todas as áreas, você sabe muito mais que alguém. Pode ter certeza que você sabe bastante. Então, você tem que olhar o quê? O que eu sei de diferente, o que eu posso passar para o outro? O que eu posso transferir do meu conhecimento para alguém? Então, esse foi o primeiro insight, foi pensar. E aí, onde foi, poxa, eu entendo bem de cartório. Eu sei como funciona, eu sei como é uma gestão, eu sei como que funciona um processo, eu sei como que tem que ser um cartório. Porque muitos que são donos de cartórios, a gente encontra os tabeliães oficiais, que eles não sabem nem gerir. Eles passaram no concurso porque por méritos próprios, né? Tem uma baita de uma capacidade, só que eles não sabem gerir um cartório. Começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior de São Paulo. Pessoal, a gente está gravando mais um episódio hoje, convidado muito especial que saiu de São Paulo, eu não sei se de São Paulo ou de São Pedro, e veio para cá, já é um amigo que a gente tem um relacionamento, entende muito do segmento e vocês vão aprender hoje um pouco de tecnologia voltada para esse segmento, cartório que a gente atende aqui e também para outros segmentos, tá? Porque tecnologia serve para quase tudo. Ale, para quem está ouvindo pela primeira vez, qual que é a ideia do podcast? A gente quer falar sobre o empreendedorismo no interior do estado de São Paulo. Então, a gente quer trazer para vocês tudo que a gente pode fazer, que a gente pode agregar, ou as histórias que dão certo aqui, para a gente aprender todo mundo junto aqui. Boa. E os nossos patrocinadores? Gente, a gente tem a empresa de consultoria, Aguilar e Price Consultoria, e a gente faz gestão na área financeira. Então, se você precisa auditar os seus números, se você precisa de um controle, um DRE, um DFC, ou a automatização disso, conte com a gente, tá? A gente também tem a Sonar, mas na Aguilar é legal falar também que a gente faz consultoria para cartórios, então consultoria de gestão, comercial. Se você quiser trazer essa parte de gestão, o que há de mais moderno em gestão para o seu cartório, pode contar com a gente. O contato dela é @aguilarconsultoria. No Instagram, né? Consultoria.aguilar. Consultoria.aguilar, exato. E a gente tem a Sonar também, o site é sonardd.com.br, ela é uma empresa de dados. Na verdade, a gente transforma os dados da sua empresa em informação. Então, se você tem dados no seu RP, no sistema de ponto, no marketing, dados do Facebook, enfim, tudo a gente transforma isso numa informação muito mais fácil e muito mais aplicável para o seu dia a dia. Então, em vez de você ter que tirar milhares de relatórios, o Anderson está de RP aqui, ele sabe, RP é cheio de fazer um monte de relatório para vocês, a gente transforma tudo isso em informação na sua mão, seja no celular, no computador, em qualquer lugar que você quiser ver, e também personalizado por pessoa, né? Um gerente de uma área vê só aquilo. Enfim, a gente tem que falar também da Melamorá, agência de publicidade. Só complementando, pessoal, a gente também tem alguns gadgets, eu nem sei se é esse o nome que a gente fala, mas alguns complementos. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo chatbots, a gente está desenvolvendo os robôs, que tem outro nome, né, Gabi? RPAs. RPAs, que é o nome bonito da história, para quê? Para automatizar, para que a gente não fique com o serviço repetitivo. Então, nos procure que a gente consegue solucionar. E tem a Melamorá também, que é a nossa agência que dá o apoio para a gente aí, faz as nossas postagens e que está ficando bem legal. Pessoal, queria apresentar hoje o Anderson. Ele é pai da Maria Júlia e da Ana Laura. Está nesse mercado há mais de 15 anos. Desde 2017, está empreendendo na Four Hands e também na Mesquita e Gomes, que ele faz processos extrajudiciais. Processos não. Ele faz... me ajuda aí. Consultoria extrajudicial. Muito obrigado. Já passou por mais de 30 cartórios. Muito bem-vindo, Anderson, ao Ribeirão Podcast. Aê, bem-vindo. Obrigado. Eu queria começar com o último convidado, o Fábio Fernandes, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é "tá ruim, muda". E um tema que eu pensei muito para hoje é como identificar oportunidades no seu dia a dia para empreender. E o Anderson, ele falou isso para mim uma vez e me marcou bastante, que foi, cara, eu sofria tanto com o sistema de cartório, eu achava todos os sistemas uma bosta. E aí é isso, né? Tá ruim, muda. Em vez dele ficar só reclamando dos sistemas, ele meteu a cara e foi lá abrir o próprio sistema dele. Então, eu gostei bastante, por isso que a gente fez questão de trazer ele aqui. E aí eu queria que ele começasse a falar disso, de como ele entrou no mercado de cartório, que é um mercado que às vezes as empresas acabam não vendo muito. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas como que ele foi chamado para esse meio, né? Não, legal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, tá? Duas pessoas, assim, incrível. Tive o prazer de conhecer nessa jornada aí de empreendedorismo e muito bom conhecê-los, que me agregou bastante valores. Então, agradeço pelo convite.
poder bater um papo com vocês aí. Muito obrigado, tá? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou o Anderson, comecei trabalhando em cartório, né, extrajudicial. Desempenhava função na parte desde balcão. Você entrou depois da faculdade? Você fez faculdade primeiro? Não, eu comecei junto com a faculdade, na verdade. Eu trabalhava no setor de fazendo busca e apreensão antes, né, numa financeira. E dessa financeira eu tive a oportunidade já de começar era uma oportunidade de estágio, mas eu já fui contratado direto como no cartório, depois da entrevista, e acabei permanecendo nessa área, né? Fazia faculdade de Direito, estava nesse meio no caminho. Então foi bem interessante, foi um momento assim que eu comecei na recepção, comecei do básico, né, no cartório. Então eu trabalhei em todas as áreas, comecei na recepção, depois eu fui fazer a parte de qualificação de títulos, que a gente fala que é uma análise jurídica, mais de documento. Fiz a parte financeira, fiz parte de RH, fiz parte de... era RI? RI, tudo cartório de registro de imóveis, né? Que legal. E nesse meio é onde eu comecei a entender um pouquinho. E aí, como mesmo te disse, sofria demais com a parte de sistema. Né? Sempre a gente tem dificuldade, porque era para fazer um trabalho retroativo, era tudo manual, tudo digitava CPF por CPF, nome por nome. Sem contar assim, um índice de erro que a gente tinha gigante por causa dessa situação, que era muito manual, né? Uhum. E sempre reclamando nesse meio do caminho. Foram 15 anos, aí, vamos dizer, aí, batalhando para melhorar. A própria serventia trabalhava também para poder buscar um software melhor, mas a gente foi buscar no mercado e viu que o mercado era um mercado que era muito escasso. Não tinha essa possibilidade de melhoria. Só lembrando, gente, o que o Anderson identificou, a gente está falando de cartório, pode servir para qualquer negócio. Então, se você trocar a palavra cartório pela sua padaria, pelo seu supermercado, pela sua vendinha, pela sua loja de roupa, o sentido é o mesmo, ou seja, identificar oportunidades onde todo mundo vê erros, tá? Pode continuar. Não, exatamente. Esse é perfeito, esse seu posicionamento, Ale. Porque demonstra mesmo o que a gente encontra no dia a dia do processo, né? É um processo muitas vezes falho, né? Que depende às vezes de um trabalho ser feito melhor na própria empresa. E também que a gente precisa de tecnologia. A tecnologia hoje veio, né? A gente olhar para trás, aí, se você falar nos últimos 10 anos, quanto celular você trocou? Ninguém está nos últimos 10 anos com o mesmo celular. Nossa, é uma coisa que vem evoluindo com o tempo demais. E a gente não pode ficar parado, porque vai ficar para trás, né? Então, assim, e o sistema você via muito isso, uma coisa muito antiga, um jeito de fazer. Não, exato. E a gente vê ainda hoje, tá? Isso assim, em âmbito, vamos dizer, até nacional, a gente encontra essa deficiência muito grande, que os cartórios não se adaptaram a isso, né? Uhum. Por ser um nicho muito fechado, uma coisa muito restrita, específica. As pessoas têm dificuldade de buscar uma inovação. E vendo essa necessidade, eu tive uma oportunidade junto com sócios, né? E que a gente juntou. E você que chamou ele? Você que selecionou assim? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu com um dos meus sócios, e ele chegou e apresentou pra gente, falando assim, tenho essa oportunidade aqui. E a gente já tinha conversado da ideia, né? E ali, quando surgiu, então falou, beleza, então vamos abraçar, vamos começar o projeto. Legal. E começamos a desenvolver um sistema do zero ali, né? Foram 2 anos, quase 2 anos de desenvolvimento. Caramba. Mas antes disso você já implantou, né? Porque no primeiro cliente você teve do nada que implantar, né? Conta essa história que ela é boa. Então, aí foi o seguinte, como nesse meio do caminho ele falou, vamos desenvolver o sistema aqui, que eu quero trocar o meu sistema dentro do cartório. Era um oficial novo, tinha um tabelião que tinha acabado de chegar no cartório e precisava mudar, e ele não via no mercado tecnologia suficiente, falou, eu quero que faça. E o programado era para final de outubro, para a gente terminar, e o que aconteceu em julho, ele foi notificado pelo pessoal do sistema que ele utilizava que ia tirar o sistema de lá, e ele não tinha mais opção. Então o sistema não estava nem terminado ainda, a gente teve que, vamos lá, vamos correr atrás, e não ia deixar ele na mão, né? De jeito nenhum, até porque foi a pessoa que acreditou na gente. E nós fizemos isso acontecer realmente. E esses caras incubados lá, né? Trabalhando direto no cliente, em loco, loucura. Foram 20 dias, assim, acho que mais insanos na minha vida. Que eu fiquei o tempo todo trabalhando em sábado, domingo, virando noite, dia, o tempo todo, porque precisava fazer o negócio rodar. Precisava fazer funcionar, né? E só tinha aquela opção e até não existia o plano B, era o plano A e era o único. Então foi a hora que a gente realmente colocou o sistema, lógico, com algumas dificuldades, nós encontramos, porque o sistema não estava terminado ainda, tinha muita coisinha para finalizar. Mas foi bacana que a gente conseguiu ganhar uma expertise muito boa, e assim, na pressão, né, que a gente fala, a gente cresce ou no amor, ou na repetição, né, a gente vai na repetição ou na pressão, foi as duas formas da gente evoluir, né? Não foi a repetição, mas foi a pressão, teve que fazer, não teve opção. Cara, muito legal isso que ele contou de quando você tem que fazer, né, você pega uma equipe pequena, assim, parece um esquadrão. Eu tenho uma lembrança, quando eu trabalhava no banco, a gente fazia robozinho, assim, fazia robô no Excel para mandar e-mail. Então, a gente fazia o robô, programava macro no Excel, integrava com o Outlook e mandava e-mail. E, cara, aí pegou eu e mais um amigo meu e uma outra pessoa que trabalhávamos juntos, assim. Macro é uma fórmula do Excel, viu, galera?
Exato. É como se fosse uma programação dentro do Excel, no qual você pode falar para o Excel integrar com outras coisas, clicar em determinados lugares, enfim. E aí a gente virava à noite, a gente trabalhava tipo até meia-noite assim no banco, saía e voltava no outro dia de manhã para trabalhar também e tal. E cara, era muito legal, a gente acabava produzindo muito assim, mas períodos que é difícil de você seguir por muito tempo. Mas eu até hoje lembro do quão legal eu achava isso. É o Rafael Aldi, um amigo meu que a gente tava falando disso esses dias no Instagram. E é uma coisa que não é nem pela remuneração ou por nada, mas é o prazer de você fazer aquilo, né? Isso é bem bacana. Não, exato. Na verdade, o nosso era o desafio, né? A gente tinha a palavra exatamente essa. Era o desafio de concluir aquele objetivo. Por quê? Era uma coisa nova, uma coisa que estava vindo do zero e que estava entrando num cartório assim, gigante. Era um cartório grande, um fluxo gigante de pessoas, de trabalho, de processo, de tudo. E a gente precisava dar conta, né? Então, assim, aquela pressão para fazer isso funcionar foi bem legal. E deu certo, né? Deu certo. Sofremos um pouquinho ali, uns 20 dias aí pelo menos incubado, mas deu certo. Funcionou bem essa parte de colocar o sistema no primeiro cliente para começar a rodar. A necessidade, ele é um grande catalisador, né? Eu lembro que eu só conseguia até... Acho que o nosso primeiro trabalho é estudar na vida, né? De todo mundo. Quando que eu entregava, cara? Quando era meia-noite do dia que no dia seguinte eu tinha que mandar pro professor. Eu não conseguia antecipar, não adiantava, cara. Prova, a mesma coisa, cara. Eu dormir de madrugada, não adiantava. Era daquele jeito, aquele modelão. E essa necessidade talvez te catalisou uma coisa que você ia demorar 6 meses. Conseguiu fazer você produzir, entregar. Então, às vezes a necessidade é o nosso maior motivador, cara. Exato. Diz que o cara só sai pra caçar porque ele tem fome, né? Desde a natureza já é desse jeito aí. Anderson, eu queria entender o seguinte. Se coloca numa situação que esse cara que tá aí nos ouvindo, que ele é um funcionário e ele tá com o bichinho do empreendedorismo lá, mas ele é funcionário. E ele tá estável. Que eu acho que era o seu caso. Sim. Você tava dentro do RI aqui de Ribeirão Preto, totalmente estabilizado, e de repente você fala, cara, eu não quero aquele salário bom todo mês, porque o homem ganhava dinheiro, hein? Porque eu não quero aquele salário bom todo mês, cara. Eu quero sair, empreender, correr o risco, passar pro outro lado da mesa. Explica pra mim, o dia que essa chave virou na sua cabeça, você falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Uma ótima pergunta essa, assim. O momento, realmente, eu vivia uma tranquilidade, né? Eu tinha uma estabilidade muito grande, tanto pessoal, profissional, ali era tudo muito bem. Tinha recém-casado, então era muito tranquilo. Tava tudo muito legal. E fala assim, por que você mudou? Porque eu percebi que eu seria sempre um funcionário. Eu ia ser sempre um funcionário, sempre aquela pessoa que não passa daquilo. E assim, a zona de conforto não é um fator que tem que me deixar feliz. E isso, eu acho que para quem está ouvindo isso, assim, tem que sempre olhar com um olhar diferente. Olhar, por que isso? Parei aqui e agora não vou crescer mais. A gente é um processo de evolução. A gente nasce lá sem dente, banguela, tudo para caminhar, tem que aprender, vai caminhando, vai chegando num ponto. E por que eu tenho que parar? Né? Poxa, na época eu estava com 32 anos, 31 anos, 32 anos. Falei, vou parar por quê? Eu não posso, não é o momento, não existe isso, né? E a busca do novo desafio é o que me motivou a empreender. A sair daquela cadeira que eu sempre teria que receber ordem, sempre teria que cumprir horário, teria que cumprir jornada para poder empreender. É simples? Não é. Você vai trabalhar menos ou mais? Muito mais. Muito mais. Vocês podem colocar isso na linha, que é uma coisa assim, que é certeza que a gente vai. Quinto dia, que era o melhor, passa a ser o pior. Exato. É um desafio passar do quinto dia. Pagar todos os funcionários, aquela coisa doida, né? Então, assim... Mas é importante porque te transforma como uma outra pessoa. Você muda o seu horizonte. Você deixa de enxergar como funcionário e passa a enxergar como dono da empresa. Lógico, algumas prioridades suas passam a ser diferentes, né? Você vai começar a olhar algumas coisas que você não olhava antes. Você vai ver o funcionário, aquele que chega atrasado, como que vai, isso aqui se custa, se não custa. Mas isso tudo faz parte da gestão. E faz parte do quê? Do desafio. E é um desafio novo, foi tudo novo. Então mudou a regra do jogo. Então, assim, como eu cheguei num ponto de estabilidade, eu não via mais projeções de crescimento. A projeção era muito mínima para eu crescer ali. E para eu crescer, mudar daquela forma, qual que seria? Só empreendendo, sendo dono do negócio. Que é a hora que você muda a chavinha e a regra do jogo. É gostoso ser empregado, é bom você receber o salário todo mês lá bonitinho, no quinto dia útil, tá com o salário na conta, suas continhas bonitinhas, tem horário para entrar, horário para sair, mas ao mesmo tempo você está numa prisão, né? Uma prisão que você mesmo está estabelecendo para você, né? Você está deixando preso e não tendo a possibilidade de libertar. Por exemplo, hoje, por mais que trabalhe o tempo todo, você pode escolher a hora que você quer sair, quando você quer viajar, o dia que você quer ver sua filha, o momento que você quer fazer uma coisa ou outra. Você pode escolher e decidir o que você quer.
Então, assim, é diferente quando você dita a regra do jogo. Então, isso é uma coisa que Cara, muda muito bem. legal isso que ele falou. Eu tava pensando nisso essa semana, que essa quebra de paradigmas para mim é muito importante. E aí eu vejo muito isso, né? Esse paradigma de horas. Então, normalmente como que é? Eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, acabo 5 horas da tarde. É o padrão de todo mundo. Recebo todo dia 5, enfim. Quando você vai empreender, você não tem mais esse paradigma. E você vê que a sua produtividade é muito maior quando você não tem essa coisa. Porque eu me considero trabalhando quase o tempo todo, assim. Então, se eu não tô em casa cuidando da minha filha ou tô conversando com alguma pessoa, eu me considero sempre tentando trazer coisas que vão me agregar. E isso acaba sempre respingando em trabalho. Então, romper o paradigma de ter que trabalhar 8 horas por dia, de não ter que trabalhar final de semana, porque eu me sinto super produtivo no final de semana. Adoro fazer coisas assim, pegar pelo menos umas 3 jornadinhas de trabalho de 2, 3 horas e fazer no final de semana. Me ajuda demais. E outro paradigma que eu vi essa semana quebrando e eu juntei com esse, foi que eu tô lendo um livro super legal que é Long Life Learning, que é tipo aprendizado ao longo da vida. E aí ele diz que a gente tem um paradigma de até os 25 anos a gente estuda, depois dos 25 anos até os 50 a gente trabalha, depois dos 50 a gente se aposenta. E esse paradigma que tem que ser rompido, assim. E eu tinha muito isso, que eu sempre gostei de estudar. Mas eu tinha depois dos 25 anos, eu terminei, fiz USP aqui em Ribeirão, depois eu fiz no INSPER de São Paulo, eu fiz gestão de marketing. E aí depois eu ficava naquela, eu queria voltar a estudar porque eu gosto de estudar. E agora o jeito que eu tenho de estudar é sempre pegar pílulas. Então, eu quero aprender sobre... Agora eu estava aprendendo sobre uma tecnologia específica de BI. Então fui lá e fiz um curso disso. Agora eu estou estudando junto com o Caio Monteiro de estratégia. A gente está fazendo um curso de estratégia super legal na Sandbox. Uma empresa massa aqui do Brasil. E aí nesse livro falava muito disso. Inclusive ele falou de uma pesquisa que eu achei animal, que a gente sempre achava que o nosso cérebro ia decrescendo a capacidade cerebral depois dos 25 anos. Só que, na verdade, a gente descobriu que tem uma coisa chamada neurogênese, que a gente vai criando conexões e criando neurônios. Então, ao longo da vida, a gente cria. E aí, por conta dessa neurogênese, o cérebro ele só perde capacidade cognitiva mesmo, comprovada, depois dos 60 anos. E algo que afete o seu desenvolvimento depois dos 80 anos. Então, na verdade, cara, esse de até os 25 eu estudo, cara, isso é coisa do passado. Assim, a gente tem que romper esse paradigma também. Assim como a gente já rompeu o paradigma de horas, tem que romper esse de aprendizado. E tá sempre na vida inteira, sempre tentando aprender. E é o que casa muito com o que você falou, de, cara, eu tava aqui estabilizado e pra mim já não era aquilo. A zona de conforto, ela é uma algema que no banco a gente chamava de algemas de ouro, assim, que era o que o banco ia fazendo com você. Ele ia aumentando o seu salário, te dando bônus, te dando um monte de coisa, e aí isso fazia com que você não queria mais sair dessa zona de conforto, ia ficando cada vez mais difícil disso. Não, é bem legal isso que você falou, assim, a gente... o insight, né, de mudar, né, de ter aquela visão. Eu fiz gestão de processos, né, gestão de pessoas em pós-graduação depois da faculdade de Direito, que também me mostrou uma outra realidade. Porque ali eu atingi, vamos dizer, o ápice na parte de como funcionário. Beleza, eu gerava renda, gerava lucro, gerava um processo bem definido, um trabalho muito bem feito, mas para outra pessoa. Eu não conseguia ter essa rentabilidade para mim. Eu falei, poxa, por que não? Porque eu faço isso tudo para o outro, por que eu não posso fazer isso para mim? Qual que é o motivo de não poder? Boa. E aí onde que você falou, peraí, eu preciso mudar essa chavinha aqui, não dá. Como que é que eu vou fazer para mim? Qual que é o trabalho? Aí eu fui estudar um pouco, primeiro entender a parte de empreendedorismo, o que eu poderia. Primeiro o pensamento foi assim, o que eu posso fazer? Né? O que eu tenho de diferente? Que nem para o pessoal que está ouvindo aqui, que eu acho que é interessante, você vai olhar assim, você tem conhecimento em todas as áreas, você sabe muito mais que alguém. Pode ter certeza que você sabe bastante. Então você tem que olhar o quê? O que eu sei de diferente, o que eu posso passar para o outro? O que eu posso transferir do meu conhecimento para alguém? Então, esse foi o primeiro insight, foi pensar. E aí, onde foi, poxa, eu entendo bem de cartório, eu sei como funciona, eu sei como é uma gestão, eu sei como que funciona um processo, eu sei como que tem que ser um cartório. Porque muitos que são donos de cartórios, a gente encontra os tabeliães oficiais, que eles não sabem nem gerir. Eles passaram no concurso porque por méritos próprios, né? Tem uma baita de uma capacidade, só que eles não sabem gerir um cartório, não sabem organizar um cartório. Nunca trabalham na prática, né? Isso, não sabem fazer. Eu falei, poxa, eu sei. E eu posso vender isso para eles, eu posso entregar isso para eles. E aí foi onde surgiu. Falou, bom, beleza, minha primeira ideia foi, vou vender esse negócio, vou trazer esse negócio para os cartórios. Só que no meio do caminho eu falei, poxa, por que não agregar isso ao sistema? Boa. Você não pensou em consultoria, assim? Vou vender como consultoria inicial. O primeiro passo foi a consultoria. Mas... Só que aí eu identifiquei o que? A necessidade principal que hoje tem no mercado. Que ainda existe, tá? Sim, vou falar existe que ainda muito. Ela existe, é clara assim hoje. Que é o quê? Sistema.
Que o sistema era uma porta de entrada. E não que a gente descarte uma consultoria, por várias vezes eu fui consultor em processo, tive processos judiciais que a gente... que foi preciso o oficial teve alguns probleminhas e pediram para a gente se manifestar no processo, apresentar um laudo. Então a gente fez um laudo, juntou no processo. Então isso tudo faz parte de um leque. Né? Então assim, na hora que eu pensei, que eu falei, poxa, eu sei isso, mas como que eu posso agregar isso aos cartórios? Na hora eu vi que a maior necessidade do mercado que possuía era em sistema. Então eu falei, vamos dar um pontapé nisso. E depois disso já veio a outra também, que foi caminhando em paralelo, que é a consultoria em alguns momentos, algumas necessidades e até para usuários que vão utilizar o cartório também, né? Porque assim, às vezes a gente tem um usuário que precisa de uma escritura, quer fazer um registro, uma arrematação, está com uma dúvida, como que ele pode esclarecer. Então, assim, isso é comum. Hoje no meu dia a dia é comum. Por exemplo, amanhã mesmo, a gente estava conversando até ali, foi a hora que saiu o empreendedorismo, uma pessoa mandou uma mensagem pedindo para agendar uma reunião, para a gente fazer uma reunião online amanhã para poder discutir. Maravilha. Vamos lá, a gente passa, a consulta é tanto, vamos conversar, a gente vai discutir seu caso. Se for realmente legal, vale a pena, a gente vai conversar e a gente fecha um negócio para poder também te dar o resultado. Tá? Então, assim, esses foram insights que foram mudando. Então, é legal porque a gente faz isso. Então, o que eu tenho para falar para vocês aí em casa que estão ouvindo esse podcast, assim, achei bacana para vocês olharem com esse olhar, que você que é funcionário, está lá o tempo todo sentado, olhar com esse olhar. Olhar o que você sabe de diferenciado, o que você sabe de mais. Assim, porque você tem essa qualidade. Você precisa só o quê? Trazer essa qualidade que você tem para o mundo do empreendedorismo. Porque assim, nós temos muitas pessoas que precisam de ajuda. E nós que temos esse conhecimento, estamos aqui para ajudar. É isso que é empreender. Boa. Eu perdi o gancho, mas eu não queria deixar de falar, porque vocês estavam falando da idade, do tempo, e disse que o que não for belo aos 30, sabe aos 40. Não. Belo aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, jamais será belo, jamais será sábio, jamais será rico. Então, na verdade, nós temos que correr. Porque esse dia a gente estava ouvindo o podcast, a menina de 14 anos ganhou o primeiro milhão na internet, cara. Puxa, eu falei, bicho, eu devia ter aprendido a dançar. Não devia ter feito pós-graduação. Mas é que eu foquei no belo. Por isso que eu tô aqui assim. Se você não tá assistindo no YouTube, assista e comente, por favor, dessa lata cansada aqui. Mas fez uma filha linda, viu? Vou te falar. É do esterco que nasce a rosa, né? Essa foi boa. Essa história do funcionalismo que o Anderson falou, tem problema nenhum de você ser funcionário, você tá confortável com isso e tá tranquilo, porque tem gente que busca segurança. Perfeito. Ponto. Tudo bem. Se tá tudo bem para você, tá tudo certo. Perfeito. O que ele tá falando é para você que não está. Exato. Então que tem um caminho que você não é obrigado, é uma escolha. Exato. Na verdade, se você não tá realizando o seu sonho todos os dias, você tá sendo pago para realizar o de alguém. A escolha é sua. Anderson, você falou para mim que identificou uma virtude que você tinha. Na verdade, ela veio de uma dor e de um fator que te motivou. Então, por exemplo, eu não queria ficar acomodado, não tinha para onde crescer. Um fator limitante. Isso te incomodou a ponto de você falar, cara, preciso de outro caminho. O que eu tenho de virtude? Identificou, é o meu segundo passo. E o terceiro, como que eu resolvia e quais as dores que tinham no mercado. Que daí você foi para Four Hands. Beleza, chegando nesse ponto, daí para frente, quando você se viu empresário, não tinha mais o quinto dia, começou a ter que gerir pessoas, administrar a relação com sócios, administrar a exigência de cliente e também o posicionamento que ele via, porque muitas vezes ele esperava uma coisa e você prometeu outra. Qual é a sua maior dificuldade quando você virou empresário, cara? Você fala assim, cara, isso até hoje é uma dor de cabeça para mim, ou isso eu superei e hoje é essa dor de cabeça. A dificuldade que você diz no começo, né? Exato. Quando você virou a chave, começou a empreender, você falou, cara, se eu soubesse que era assim, eu tinha repensado. Não. Eu vou falar o seguinte, é como a gente tem, assim... Tem uma frase do Wendel Carvalho que ele fala o seguinte, águia só voa com águia, né? E quando você está no galinheiro e você quer sair, sempre tem alguém te puxando para trás e vontade de voltar. Todo momento você tem essa vontade. Porque assim, é uma loucura. Não vou falar para vocês que não, é uma loucura. É igual quando casa? Eu acho que até pior, vou falar para você. Muda assim. Casado você testa antes, né? Empreender não tem nem teste. Tem sempre um amigo solteiro postando, né? Então assim, é uma loucura, porque você não tem salário no mês seguinte. Brincadeira. Você não tem... Você não tem dinheiro no mês seguinte, fala, pô, e aí, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso do dia pra noite? Lógico, assim, eu me organizei antes também, eu prensei antes, juntei, assim, sempre fui um cara muito ponderado e muito organizado financeiramente, então eu fiz reserva de emergência, tinha tudo isso para poder já calculando, né,
a minha projeção. Mas assim, mas é uma loucura. 50 mil de salário dá, né, cara? Pode juntar, não dá? Né? Dá, não dá? Vamos passar, a janta é minha, então tá bom. Olhei, boa. Olá, Olha, pidão, né, cara? Não, Olha. e se você não viu, é hora que eu chegar nos patrocínios aqui. Semana que vem não vai ter um carrossel aqui falando das empresas dele. Então, assim, é uma loucura, né? A gente sai de uma zona de conforto muito grande, cara, para poder, do dia pra noite, ter famílias que você tem que dependem de você ali. Então, assim, a gente também, eu tinha já de cara, quando a gente montou a empresa, contratei também dois funcionários que já precisavam ajudar a gente. Então a gente tinha uma receita entrando que praticamente ela entrava e saía, né? A gente tinha era muito rápido. Mas qual que era a ideia? Vamos manter firme e vamos manter isso aqui que a gente tinha muito claro, nossas metas e nossos objetivos. Começou bem, você começou com receita? Né, verdade, pelo menos. Pensando nessa parte, sim, é porque como a gente teve essa oportunidade antes, né, que surgiu aí uma pessoa pedindo para desenvolver o sistema em si. Isso é legal de falar até, né? Que me corrija se eu estiver errado. Mas o interessante é que eles identificaram uma oportunidade e já acharam um comprador. Falaram, cara, eu monto pra você. Você consegue me pagar aqui? Aí depois a gente vê foi mais ou menos assim, né? Basicamente um investimento. É uma incubadora, né? Tinha um investidor cara, ali. muito legal, muito legal. A E é gente possível pra caramba, porque tem alguém precisando da sua solução. Você fala, cara, eu monto pra você, você me ajuda a montar? Beleza. Né? E sempre assim, no começo, você é barato. Então é interessante pro cara, também, porque você tá começando, colocado. Então é bom para ambas as partes ali. E ele, e maravilha, tudo bem ali também, deu certo, entendeu? É o caminhar. Mas a responsabilidade é gigante, né, quando você começa a empreender. Mas assim, nada vai te deixar você mudar, porque se você tiver um foco, um objetivo lá na frente, você tem que determinar que aquilo ali é sua meta. E você vai buscar. Vai acontecer pedras no meio do caminho que você vai ter que se desviar? Vão ter várias pedras no meio do caminho e você vai precisar mudar de rota. Mas o objetivo, o seu foco final tá lá. Então você vai ter que dar um jeito de chegar naquilo. E voltando à frase do Wendel, é o seguinte: eu quero ser gavião, quero continuar voando com quem está lá em cima, não aqui embaixo. Então foi esse o que me motivou. Nossa. E eu volto a dizer também: tem gente que é funcionário também, está trabalhando lá, como o Ale disse mesmo. Interessante. Tudo bem, você está feliz, se aquilo ali está deixando ele satisfeito, a rentabilidade, família, tudo, maravilha, tudo bem. Perfeito. Que ele siga por lá. Só que empreender é realmente uma coisa diferente, né? A gente tá... Cada dia você tem uma ideia, uma coisa diferente, como o Gabriel mesmo disse, que você tá no final de semana conversando com a família e pensando de repente do nada, opa, posso fazer isso no meu empreendedor? Vou fazer isso. Até tá brincando, a gente hoje numa reunião à tarde, fui ao banheiro, fui fazer um xixi lá, poxa, pensei numa coisa, falei, pô, bacana, vamos fazer isso aqui, é uma coisa legal. Já anotei, já falei, vou colocar na empresa pra gente colocar e começar a desenvolver, sabe? Então, assim, você tem uns insights, de repente, em horas que você nem imagina. Porque o tempo todo você tá trabalhando, é o tempo todo pensando no objetivo e girando, né? Sim. O Anderson falou assim, ó, no começo a gente tinha poucas entradas, esse dinheiro já saía, eu vivi de reserva, precisei arrumar essa mão de obra, nasci incubado num negócio. E hoje a gente estava conversando e ele falou, Ale, se eu arrumar mais cliente hoje, vira um problema para mim. Eu comecei a tentar entender. O nome disso, gente, é identificação de gargalo. Como que você tem que achar isso no seu negócio? O que é gargalo? Se você está andando no trânsito e você achou um congestionamento, provavelmente naquele pedaço passam menos carros do que aquele fluxo demandaria. No seu negócio é a mesma coisa. Então hoje o gargalo do Anderson, pelo que ele me falou, é implantação. Então ele tem dificuldade de implantar novos clientes, porque a maior dor é na hora da conversão, migração. Da migração de dados, né? Uhum. Então ele falou, poxa, eu tenho um período longo que eu fico alocado no cara e eu não consigo, a minha agenda está lotada para daqui 2 anos. Então nesse sentido, todos os negócios têm que fazer essa análise. Onde está o meu gargalo? O que a gente pode fazer para crescer? Que é a discussão que a gente estava tendo, o que nós vamos fazer. Só que eu quero ressaltar aqui uma virtude. Se você quer entrar no mercado para empreender, resolva essa dor da melhor forma possível, porque não te faltará a demanda. Então eu nunca vi ele reclamar, seja de um cliente. Óbvio que preço a gente tem que estar de acordo com o mercado, mas que a solução não servia. Então o que ele tem hoje? Excesso de demanda, o que é um bom problema. Então não foque no preço, foque em fazer bem feito, resolver a dor do cara, porque o cliente vai bater na sua porta. Tá? É desse jeito que eu vejo hoje o produto dele. E o que nós vamos fazer para poder solucionar essa situação do gargalo antes, para a gente continuar crescendo? O que você imagina? É uma ótima pergunta, né? A gente estava discutindo em cima disso. O que a gente precisa é montar um processo escalável, né? Uma migração de dados escalável, que a gente consiga evoluir com a experiência, adquirir, conseguir mais clientes com menor tempo, né? Vamos pensar. Então, assim, por quê? Hoje, realmente, você ficar alocado num cliente durante um determinado tempo,
você está deixando de pegar mais 2 ou 3 clientes por causa disso. E isso é realmente um ponto, vamos dizer, de deficiência que a gente discutindo já diversas vezes, nós já conversamos. É um ponto de gargalo sério, né? Sim. A gente precisa montar um processo melhor, precisa modernizar um pouco mais, criar um processo mais transparente, mais fácil e vamos dizer assim, mais didático para o treinamento e a migração tentar replicar, criar funções de replicações nas migrações, né? A gente, no processo nosso interno da empresa, a gente já começou a olhar um pouquinho desse olhar e ver algumas coisas realmente que nós podemos fazer. Por exemplo, cada cliente que a gente tem de um X que a gente está fazendo a migração, começamos a criar arquivos e metodologias de migrar aquele cliente. Ou seja, quando eu encontro um cliente X que eu vou migrar, eu já olho agora se eu tenho... antes para poder facilitar o processo. Isso, essa foi a nossa ideia. Então, nós criamos vamos dizer, um padrão para aquele tipo de migração. E agora a gente vai começar a escalar para ver se vai dar certo. Na cozinha isso aí você chama de pré-processo, né, Gabi? É verdade. Alguém deixa fatiado pro outro vir misturar. Mas o que ele tá falando, só para ficar mais claro pro pessoal, é que normalmente você migra de um tipo de sistema pro de vocês. Então ele já tem aquela receitinha. Se vier desse sistema, eu preciso desse ABC para fazer essa migração, perfeito, né? Perfeito. O que eu vejo para traduzir pro pessoal também é que o dele é um processo que precisa muito de gente, assim, né? Você precisa de uma equipe de migração que vai lá, fica com o cliente. E ter pessoas na área de tecnologia é uma área muito escassa de mão de obra. A gente passa por isso direto. Então é muito difícil de você formar uma equipe nova e aí essa equipe nova vai participar da migração. Uma migração dura 2 meses, então você tem que, sabe? Então é difícil essa implantação, né? E o caminho que ele tem pensado é muito ir para uma coisa mais digital. Então ter playbooks e tal, que... Em muitas outras indústrias isso já foi aplicado, mas é uma coisa que é complexo de fazer, né? Uma coisa que não tem a experiência, né? Vou te dar deixa, já vai pegando os big numbers aí desse mercado para você falar. Mas o que eu vi? O processo de melhoria contínua sempre acontece. Por quê? O cara está em contato com você, mas não dava para fazer esse botão vermelho? Não dava para colocar esse relatório de pessoas que faltaram, mesmo você tendo atestado... Você fala, cara, mas pra quê? Pra que você quer isso? Todo mundo quer mudar o seu sistema. Sim. E você vê que quanto mais você abre, pior fica. Porque às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então a gente precisa saber dizer não com cautela, falando, não, você já tem esse acesso. Isso é necessário? Pra quê? Saber fazer perguntas é muito importante. Uhum. E nesse ponto a gente resolve muitas dores com o BI, que integra para poder trazer esses números, porque a intenção do software é captar os dados. Para quem não sabe, o ERP é o software de gestão. Então, que ele integra todas as áreas. O BI vem, se conecta com ele, traz esses dados da forma que você precisa para fazer correlações. Então, eu quero entender quem é o escrevente que mais manda atos para o RI, ou que mais lavra, porém com menor índice de devolutivas do registro de imóveis, ou seja, que menos erra. Eu consigo. Agora, para o software é impossível. Só que a gente, sem o input dele, também não consegue resolver. Perfeito. Agora, nessa situação de melhorias, Anderson, o Gabi vai dar os números aqui e eu quero depois que você, depois da deixa dele, coloque qual é a perspectiva futura, para onde vocês vão, para onde você quer chegar com isso. Perfeito. O que eu queria falar aqui é que, inicialmente, eu e o Ale conversando há um tempo atrás sobre o mercado de cartório, a gente via que não tinham grandes empresas. Então, você pegar, por exemplo, TOTOS, que tem 52% do mercado brasileiro de software. A gente estava na palestra do... É enorme, né? Bastante, hein? 52% do mercado brasileiro. Nem sei se eu queria. Falar a verdade. Dor de cabeça. Muito legal. Tá indo para o Mundial, para uma escala global, enfim, adquiriu milhares de empresas. E é uma empresa nacional, né? Eu não sabia. É uma empresa nacional. E ela cresceu muito por aquisições, assim, super interessante. Teve uma palestra do ACO, né, que foi o fundador, no LEAD semana passada. E uma coisa que ele trouxe muito era isso, dessa especialização dos softwares. Então, falou muito que a TOTOS em si também não tem vontade de entrar no mercado de BI, não faz sentido, enfim. Mas o que eu queria trazer é que a gente não via grandes players no mercado de cartório. E eu pensava, um mercado tão bom, um mercado rico, um mercado que agrega tanto para a população, apesar da população em si não entender. E só uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu sempre tento defender o mercado de cartórios, compararam o mercado de cartório brasileiro com o americano. E eu vi o estudo, um doutorado sobre isso, e o nosso mercado é muito melhor do que o americano.
A regulamentação São que existe no soluções, brasileiro, a regulamentação que existe e tem no mercado de cartórios brasileiro é muito melhor que a americana, que é desregulamentada, mas custa muito mais para o usuário. Isso que eu ia falar, bem mais barato ainda. Nossa, bem mais barato. Muito legal esse estudo. Foi de uma tabeliã do Sul, Super Bianca. Bem legal esse estudo dela, esse doutorado. E aí a gente via esse mercado tão pungente, assim, né? Um mercado tão bom e crescendo, que está muito ligado com o mercado imobiliário também. Por que não tinham grandes players? Por que não tinha TOTS? Por que não tem um SAP? Por que não tinha nisso, né? E hoje eu chego à conclusão que é por causa dessa especificidade, então é um mercado muito específico, só que isso já começou a mudar. Então essa história que eu queria trazer aqui. A Vela Software é uma empresa canadense que ela vem do Vela Group, basicamente, e ela compra softwares. Ela tem mais de 600 softwares ao redor do mundo. Uau! E ela, em 2020, ela comprou o maior software de cartório brasileiro, que é o Scriba. Uhum. Em 2021, ela comprou a Ansata, que é outro sistema para cartório. E nesse ano, 2022, super recente, foi em fevereiro, ela comprou a Alcasoft, todos no mercado de cartório. Então a gente vê pela primeira vez uma empresa grande vindo e se consolidando, tentando se consolidar no mercado. E aí, o gancho que eu queria dar inicialmente, depois o Anderson fala desse negócio futuro, mas só para eu não perder essa deixa, como que ele vê essa mudança de vir uma empresa grande, e o que eu sinto dessas empresas que são softwares muito grandes são que eles tentam ser muito genéricos, menos especializados ou menos robustos, vamos colocar assim. Ele tenta ser mais genérico para atender mais gente, tanto que a gente vê esses softwares com muitos players em vários estados, e os estados mudam. Então, como você vê isso? Essa consolidação e essa balança, né, de você atender todo mundo e não ser muito especializado, muito personalizado, e você atender mais gente e ser menos... E como que você enxerga isso com a empresa? Não, é bacana, Gabriel. Esses dados que você apresentou é interessante. Eu acho assim, isso vem muito a dizer quando eu comecei a pesquisar e entender um pouco mais a necessidade e o software que a gente tinha no mercado. Isso foi um dos fatores que me fez assim, vamos mudar. Acho que todas as empresas, mesmo assim, quando começaram pequenas, elas tinham suporte, um tempo full time mais para os clientes específicos, né? Que era um começo. Depois, quando você começa a escalar e crescer numa proporção de um jeito que não tem como voltar atrás e não dá para você, vou atender, não, vou fazer tudo bonitinho para todo mundo, como a Lê mesmo falou. O cara vai querer o botãozinho vermelho X ali, o outro vai querer o botãozinho azul aqui, e isso não é produtivo, isso não dá certo. Só que a gente encontra um grande problema. Eu vou até mostrar o porquê que esses grandes players não buscavam os mercados de cartório. Tem duas situações. A segurança jurídica, por quê? Mudava-se muito, podia se criar muita regra de repente do dia para a noite. Então, assim, como a gente tem a MP, ano passado saiu uma MP que foi feita e virou lei agora em julho desse ano, que mudou um monte de coisa, muda a regra, muda prazo, muda um monte de coisa, tem que ficar sendo alterado isso no programa, isso no sistema. Isso dá uma demanda, um custo, um trabalho que é muito grande. Então, é muito comum. Então, essa insegurança jurídica, vamos dizer assim, dessa alteração. E a outra chama vaidade. Né, que eu vou tocar no assunto aqui que aí todo mundo fala, poxa, não, a vaidade. A gente encontra em tabelião, em oficial. Todas essas pessoas são pessoas assim, que são muito inteligentes. Tá? Eles possuem uma expertise assim, fora do comum, em questão de capacidade técnica, inteligência. Eles entendem muito, muito mesmo assim da parte jurídica. Né? E acham que também precisam palpitar na parte técnica. Né? Aí é onde que eles entram. Mas tem que fazer aqui, tem que fazer aqui, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí é onde que se esbarra. Por quê? Cada um interpreta de um jeito. Porque o direito ele não é exato. O direito não é uma matemática. O direito ele vai ser uma coisa, depende. Se você me perguntar, tá certo ou tá errado, depende. Ele não existe um sim ou não. Pode ser, depende. Nesse caso sim, naquele não. E aí onde eles querem palpitar muito, querem falar muito. E isso vai desgastando. Se você não tiver uma posição, uma coisa determinada, você não consegue realmente crescer. É uma coisa que eu mesmo conversei muito isso já com a Lei, expliquei. Eu mesmo trabalho dessa forma. Todo mundo chega dando palpite, né? Todo mundo para falar como o sistema tem que funcionar, mil maravilhas, é melhor. Tem que funcionar assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Porque igual o técnico da seleção, todo mundo sabe, né? Todo mundo quer escalar lá o Neymar na ponta, colocar como vai funcionar. Mas, na verdade, ninguém está lá para fazer o processo depois funcionar. E outra, o cara está pensando só no que ele faz no dia a dia, para dar uma ideia. Mas não ele não pode só pensar no final do processo, ele tem que pensar o processo inteiro. Então, todas as alterações, que são alterações do sistema em si, passam por mim. Tá? E isso, assim, foi um requisito que quando eu montei o processo, eu falei, essas alterações que são significativas no sistema têm que ser discutidas comigo.
Por quê? Porque eu vou ver se ela é possível ou se ela não é possível. Então, todos os meus funcionários, eles identificam, anotam aquelas relações. A gente tem um programinha de chamado que a gente cria, como se fosse um OS, uma ordem de serviço que a pessoa abriu mesmo. A gente abre e depois eles vão discutir comigo. Então, tem lá as listas que são minhas obrigatoriedades de discutir. Eles já escrevem, deixam anotado, às vezes, alguma coisa. Eu vou ler, se eu entender já o que é, beleza, já dou resposta por ali mesmo. Se não, vou conversar com o meu funcionário, vou conversar com ele e falar, ó, é possível, não é possível, isso aqui não é, a ideia não é bacana, não vamos aplicar. E a gente dá um feedback, inclusive, para quem fez a solicitação. Tá? Legal. Mas isso, assim, isso foi a maneira que nós encontramos. Mas é bem provável que todos esses players encontraram isso também no começo. Aí, voltando ao questionamento, assim, é uma coisa que cresceu muito no decorrer do tempo. Assim, os cartórios começaram pequeno também, provavelmente um cartorinho, 2, mas foi tomando uma dimensão muito grande. Então, hoje em dia, esses players eles só não atualizaram mais as tecnologias. Eles têm tecnologias muito antigas, né, nos programas, nos sistemas. A forma de processo deles é muito antiga. Insegura, às vezes, porque eles ligam o sistema 1 com o sistema 2, e aí você sabe mais do que ninguém. A parte de programação, o risco é gigante de dar problema, porque quando a gente tem uma coisa uniforme, uma coisa que tem um início, meio e fim no mesmo processo, é muito mais fácil. E, ao mesmo tempo, a gente falando um pouquinho do BI aqui, dando um ponto que vocês comentaram, que é muito importante a gente ter essa informação, porque a gente tinha diversos problemas com isso. Por quê? As pessoas queriam, monta um relatório assim, YZ, assim. Cara, e não dá. Um RP, ele não é feito para isso, né? Quantas planilhas você falou que tinha no software deles? Que outro dia você foi abrir a linha? Na verdade, tabelas. Né? As pessoas não entendem como um RP é formado. Antes vai saber até melhor que eu. E um RP ele é formado por milhares de tabelas. Então, como dá mais de 300 tabelas? Cara, milhares de tabelas, assim. Só que as pessoas não conseguem imaginar isso. E aí elas pedem um relatório que linka Centenas. 30 tabelas e elas não conseguem, cara, ver a proporção disso que faz, né? Porque na cabeça dela é fácil. Eu junto o dado X com o dado Y e vai dar o resultado. Mas não é só assim. Exato. Eu preciso montar todo um processo, né, para poder isso chegar e não é simples. E aí, fazer um RP te entregar isso, eu vou, primeiro, gerar processamento, vai ter custo, tem um... Na hora que eu tô Por que esse ícone não pula? Tipo isso. Vai travar, na hora que eu fizer tudo. Tem vários fatores que eu preciso me atentar. E as pessoas que estão utilizando não pensam. Sim. E aí, onde que veio? Eu acho que o BI, a ideia, principalmente da Microsoft, quando ela fez, era para isso mesmo. Por quê? Hoje a gestão é tudo. Né? Se você tem o BI e você traz todos os resultados na tela, é muito mais fácil para tomar decisão. Porque você tem os dados efetivos do que está ocorrendo, posso tomar decisão. Por exemplo, o sistema já traz muito isso. Né? A gente tem alguns casos históricos que a gente tem. Quando a gente implantou o sistema em alguns cartórios, a gente conseguiu identificar, inclusive, fraude. Roubo, funcionário que às vezes por maldade ou não, mas desviava dinheiro. Alguns sem querer, pulava no bolso. Não, por descontrole. O cara não tinha controle financeiro do que ele estava fazendo ali e ele ia fazendo. E aí, no seu negócio não é diferente não, viu, gente? Onde você não tem controle, você faz Já dizia meu pai, cara, a diferença do bandido grande e do pequeno é só a oportunidade, que quem rouba 10 centavos... Você deixou brecha. Vai roubar. Então, assim, isso é uma coisa que o software já trouxe essa possibilidade e o BI agregou a isso, né? O BI trouxe o quê? Trouxe a forma de gestão. Porque, voltando ao assunto, o cara é formado em Direito, ele prestou, e ele precisa de uma forma mais fácil dele olhar os dados e conseguir ler. Então, ele vai bater o olho na tela dele lá no computador. É que esse cara aqui está produzindo mais que esse aqui está produzindo menos e, preciso demitir alguém, vou demitir esse aqui. Então, ele tem dados para tomar estatística. Não que esse é um fator único, né? Mas é um dos fatores que vão ser agregados para uma eventual decisão. E só uma pergunta nessa linha. Vocês sempre quiseram ser um software mais parrudo? Essa é a ideia de vocês de longo prazo, assim, ou não? A ideia é depois tentar fazer um mais simples, que implante mais gente? Ou vocês... Qual que é o posicionamento de mercado versus os outros? Tá. Na verdade, assim, eu falo o que eu vou falar hoje, pode daqui 2, 3 dias a gente conversar e ter mudado. Porque eu trabalho ambulante na parte do processo. Por quê? A ideia, sim, era ser diferenciado. E ser diferenciado é o quê? Porque hoje todo mundo vende um pedacinho. Eu vou lá, coloco um pedacinho, outro vai lá, coloca outro pedacinho, coloca um pedacinho. E isso eu vi o quê? Que no mercado o pessoal estava saturado disso. Eles não queriam isso. Então, quando a gente falou, vamos montar um software mais parrudo, que vai ter o processo inteiro. Só que hoje em dia eu já tenho identificado o quê? Talvez isso não é o caminho, porque muitos não usam o software inteiro. Eles usam só um pedaço. E eu falo, poxa, eles ficam tanto lá do software lá parado e eles não usam. Então, assim, é uma coisa que ainda a gente está em processo de amadurecimento e pensar, mas hoje, se você me perguntasse, a meta nossa, quando a gente pensou, era ser diferente do que tem no mercado. Então, era deixar o software mais completo, ter um software mais completo.
Lógico, algumas coisas acho que são indiscutíveis, vão precisar que nem, por exemplo, eu não consigo trazer um BI para dentro do sistema, não tem jeito, eu preciso de é uma ferramenta externa que precisa se acoplar a ele para trazer para a informação. Mas no próprio RP, no próprio processo dele, do RP mesmo assim, a minha ideia é que ele fosse completo, que tivesse do início até o fim o controle financeiro ali, que a partir da finalização ficasse tudo com ele. Perfeito. Não, e é muito diferente, né? Porque a gente, como consultoria, às vezes quando a gente vai e a pessoa tem um sistema ruim, cara, não tem coisa que não dá para você fazer. Não. Simplesmente não existe esse dado. E o de vocês, por ser mais completo, assim, ter dados de todas as etapas do processo, fica muito mais fácil. Você falou uma situação muito importante que eu vejo não só nos tabeliães, mas também nos CEOs, enfim. Eu tive uma quebra de paradigma. Eu fiz uma reunião, foi a maior empresa que eu já fui. É um laboratório, uma multinacional, chama Schering Plough. É em Cotia, essa unidade. E eu fiz uma reunião, eu estava começando na consultoria, eu fui junto com uma empresa que eu tive a honra de participar lá com o Ronaldo Nuzzi, que ele era presidente da Thompson Management, e aí ele me levou para participar dessa reunião. Nem eu acreditei, eu falei, cara, o que eu vou fazer lá? O que eu vou conseguir agregar para esses caras? Todo mundo chegando de malinha na reunião, todo mundo chegando de avião. Falei, Jesus amado, pensa num caboclo, ficou intimidado, cara. Bicho, mas Deus é tão bom, cara, que ele não... Acho que eu te falei isso hoje, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. E eu não acredito em coincidência, mas nesse dia, o assunto eu dominava tanto, porque eu trabalhei com distribuição de medicamentos. E esses caras eram desse segmento e o problema deles era na operação, na logística, no varejo, a hora que eu passo de uma etapa para outra. E eu dominava muito isso. Aí começou a discussão e eu tentando entender a raiz do problema. E os caras, pá, que foi isso? Tá. No começo, assim, tentando achar. Deu, sei lá, 10 minutos de reunião, já não tinha mais nada a ver com o objetivo que era resolver o problema. O problema era bem simples. O problema era como fazer... Eles tinham uma verba de publicidade e essa verba tinha que ser usada no ponto de venda. Eles queriam repassar essa verba para o cliente e saber como eles estavam usando, ou seja, usar melhor essa verba na ponta. Depois disso, cara, depois de 10 minutos de reunião, a briga era sobre ego, sobre posição, sobre quem mandava mais, sobre quem estava errado para o outro subir em cima dele e para mostrar para aquele cara que estava na ponta da mesa que ele era melhor que o do lado. Não era em resolver o problema. Então, o problema das corporações, em todas, querendo ou não, são as pessoas. Do restante, o que a gente faz? A gente faz processo. E nesse sentido, cara, quando você veio falar do seu produto de resolver tudo, e que as pessoas querem um nível de personalização que às vezes elas nem precisam, a gente vem com a padronização. E você vai entender por que o McDonald's é o McDonald's, como que ele consegue fazer um lanche na China e no Brasil igual. Que bacana, né? Então, quando a gente... Eu dou um exemplo... Quando o cara fala assim, poxa, mas eu preciso entender meu cliente, eu preciso personalizar. Eu falo até a página 2. Se você quiser pôr picles e tirar picles, o lanche te deixa. Por quê? Porque ele já tem picles lá. Se você quiser colocar morango, não tem. Então eu falo, gente, é muito simples. Você já foi no Carrefour? Já. Se você chegar lá no caixa e pedir R$1 de desconto no pacote do arroz, ele fala, meu filho, ou você leva ou você larga. Por quê? Porque dentro do processo não existe desconto no PDV. E acabou. Então, se você não tiver padronização, você não consegue escalar. Então, nesse sentido, Anderson, quando a gente fala de padronização, eu acho que você estava falando da vaidade do gestor. E é aí que eu quero linkar as duas coisas. O cara acabou de entrar no cartório, ele tem um mérito gigantesco. Ele passou num concurso absurdo, cara. Sim, discutível. O cara foi pica. Não tem o que falar. A gente já sabe, o Dani esteve aqui, a gente tem um outro amigo muito próximo também, Tabelião, ele falou, cara, o ritmo era insano, 8 horas dia no mínimo, né? Então, ou seja, tem mérito, tem valor e tem esforço. Só te interrompendo, tenho vários amigos, assim, às vezes 8 não é o suficiente. Precisa de mais do que 8 para estudar. E é assim, é insano mesmo, tá? É mérito mais do que merecido mesmo. É um cargo, assim, acho que hoje em dia, dos concursos públicos, né? Mais concorrido que a gente tem aqui no estado. Na verdade, Brasil, tá? Em âmbito nacional.
E aí que entra o ponto que a hora que o cara assume a cadeira, ele deixou de ser concurseiro, que ele só estava preparado para essa etapa. Ele deixou de estudar direito, ele passou a ser gestor, ele passou a ser dono de empresa. Do dia para a noite, saiu lá. Choro, legal, peguei, agora entro lá naquele cartório. E agora, o que eu faço? Exato. Ninguém me explicou isso. Com lei, ele não resolve a gestão. E aí é que eu acho que muitos erram em deixar a vaidade. É quase igual o cara que entra no ITA. Já ouviu a história do cara que entra no ITA? Não. O ITA, Instituto de Tecnologia e Aviação, né? Entrou um menino lá, cara, e o professor pegou e viu que ele chegou com a 10. Voando, metendo o pé em cima da mesa, metendo de arrogantão e tananã, tananã. O professor falou assim, vou dar um exemplo, tá? Ei, Gabriel, passou no item, cara. Que isso, passou em 3 vestibular, né? Eu tenho certeza, passou entre os 10, não passou? Era o primeiro de turma, sempre acima da média, não era? Baixa sua bola, que aqui tem mais 30 igual você. O papo é esse. Então, a hora que ele começa a competir, todos os outros estão em situação de igualdade. Tudo que ele tinha já ficou para trás. Para ele se diferenciar no mercado, ele precisa de gestão. Então, um cara que consegue identificar o que ele tem de virtude, que era estudar e saber as leis, a área jurídica, ele está lá. O que ele precisa de apoio na área da gestão? A gente está aqui para isso. Mas o cara que não reconhece, não quer ouvir antes, não tem o que a gente fazer. Sim. Então, se você é empresário, está aí dentro, tem um funcionário muito bom, cara, não perca esse cara por causa de pouca coisa. Se você tem um profissional que pode te ajudar, apoie esse profissional, chame ele, porque ninguém é especialista em tudo. Ninguém, cara. Exato. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vem para apoiar. Aí você falou para mim assim, ó, Alexandre, tem gente da Bahia me chamando, presta o serviço na Bahia. Tem gente chamando a gente de Poços de Caldas. Tem que fazer uma viagem. Jani, eu prometo que eu vou te visitar, tá? Vou até mandar esse podcast. Fortaleza. Por quê? Porque a gente está agregando valor. Será que tá todo mundo louco? Então, nesse sentido, cara, você queria falar alguma coisa? O que eu ia falar é bem nessa linha, que dentro desses sistemas, quando eu fui procurar a Vela Software, que comprou vários, tinha uns dele que eles tinham consultoria de processo como uma coisa do portfólio. E o Anderson, ele já passou por várias implantações de sistema e algumas delas a gente apoiou. Aí eu queria perguntar para ele essa diferença. Se ele vê diferença quando teve uma implantação de software com uma empresa acompanhando o processo e qual que é a diferença para uma que não teve uma empresa acompanhando. Se ele consegue ver essa diferença, né? Porque se no mercado tem até esse produto, né? Não, perfeito. É uma coisa assim, significativo, tá? Muda muito mesmo pra gente quando você vê uma empresa que acompanha o processo, tá? Como o Alexandre falou, assim, ninguém consegue... Eu não sou bom em tudo, não adianta. Sempre preciso de alguém que vai trazer e agregar algo pra gente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa no dia a dia. Quando a gente fez a implantação com uma pessoa acompanhando o processo, vocês viram ali que é diferente. Por quê? Porque não é você, o sistema, falando, e sim uma outra pessoa que está de fora daquele processo, que não tem interesse naquele negócio, mostrando que funciona. Então, na hora que você une as duas coisas, porque a gente está buscando o quê? A melhoria para quem? Para o cartório. Claro. Então, a ideia é para aquele, para o cartório. E para você tirar todas, vamos dizer, seria autonomia, vamos dizer, não autonomia, quando você se torna... Auto-interesse? Isso, auto-interesse. Você tira o seu auto-interesse do processo e você joga, dá a sua opinião. E aí, vamos discutir. Eu costumo até brincar, até conversei com a Ale, a gente falou que homens, na verdade, quando são grandes, eles fazem o quê? Sentam e discutem as ideias e discutem os projetos. Não adianta ficar emburrado, virar, não, vamos buscar, temos um problema aqui, vamos sentar, vamos decidir, vamos escolher qual é o melhor caminho. Por quê? Porque o sistema tem um processo, ele precisa seguir aquele processo. Se aquele processo não for seguido, a gente não vai conseguir ter êxito no final, né? Então, isso faz parte. Só que para isso, a gente talvez precise mexer nas peças do processo. Porque o processo, acontece muito com o tabelião e com o registrador, eles não conseguem perceber que o processo é repetido. 3, 4 vezes dentro da mesma serventia. Ele faz, às vezes, o mesmo serviço 2, 3, 4 vezes desnecessário. E aí é que entra a cabeça fresca nossa para poder estar de fora. Porque a gente já fez isso em N negócios. Para nós, o que está claro, para o cara não, porque ele faz isso todo dia. Exato. Aí que está o X da questão. E aí você chega, mostra com o sistema aquela informação e você tem uma gestão que vai falar assim, se você fizer dessa forma, você vai otimizar muito o seu processo. A gente tem exemplo de um cliente que a gente tinha na finalização que o pessoal acompanhou, quem entrou junto com o processo, que a escritura dele demorava 7 dias para sair. Exato. Depois que estava finalizada. Passou 24 horas. Passou a ser 24 horas depois. Ou seja, ele lavrou a escritura hoje, ele demorava 7 dias para entregar para o cliente dele.
Hoje ele com entrega menos gente ainda. Hoje ele entrega em 24 horas com menos gente. Mas Aonde que o livro de direito ensina isso? então, não tem. E o cliente que vai lá pegar a escritura, que recebeu 7 dias depois no cartório do lado e recebeu 7 dias antes no seu, em qual que ele vai optar? Com certeza no que vai mais rápido. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, isso é uma dor que a gente encontra gigante no mercado e que quando você tem essas ferramentas se unindo para buscar a solução, é sensacional. Só Nossa. o que a gente precisa é que eles entendam e deixar você atuar. Mas como o Alexandre mesmo disse, tem alguns que vão aceitar e tem alguns que não. E não adianta você insistir porque não vai. bem. E tá tudo vamos, bem. E vamos dar uma moral lá pro 19º cartório de São Paulo, né? Na Rebô, se você tiver aí, passa lá, gente. Porque os caras entregam na hora, viu? É isso aí. Os caras são bons. Né, Andrezão? Aquele abraço. Oi, André. Isso aí, André. Entrega Anderson, logo essas escrituras aí. Caminhando para o nosso final, me conta dos planos futuros. A gente conversa bastante disso, né? Mas me fala pro pessoal aqui, o que vocês pensam assim como empresa? Ser vendido para todos. Vai aumentar a parcela do mercado. Na verdade, o que eu busco, assim, hoje, se você me perguntasse, assim, tá vendo a empresa? Sim, sempre vai estar. Acho que tem um preço. Quem quiser pagar vai sempre levar, com o maior prazer, né? Perfeito. Mas a ideia é que é escalar, né? A gente vai buscar uma metodologia para escalar, para a gente trazer isso de uma forma mais ampla, né? Conseguir mais clientes ali crescendo, para ter uma renda recorrente. E futuramente, sim, eu não descarto a possibilidade de uma venda. Volto a dizer, ela está à venda desde hoje. Se quem está ouvindo o podcast quiser comprar, aí fica à vontade, tá? Olha a Vela Software aí, ó. Se vocês Vela Software, aproveita. Trazer qualidade pro seu portfolio, eu garanto que é melhor que todos esses que vocês têm aí. Garanto também, isso eu garanto, viu? Isso eu garanto mesmo, olha aqui. Então, assim, é uma coisa que sempre vai estar à venda, mas se quiser, mas a ideia primeiro é deixar, vamos dizer, a noiva bonita, né? Vamos montar ela inteira, primeiro criar mais clientes, criar uma robustez maior, criar um pouco mais de criar, na verdade criar não, é conseguir, né? Conquistar mais clientes, né? De uma forma orgânica, vamos dizer, crescendo aos poucos e depois sim, aí depois eu projeto sim talvez uma venda ou então realmente não sei, e não necessariamente a venda é para sair da gestão, né? Às vezes é muito mais para a empresa ficar maior, enfim, tem... Também. É uma das possibilidades. Tem um aporte financeiro para fazer, vamos dizer, um boom mesmo, um boom instantâneo, que isso tudo também eu não descarto. Todas as análises têm que ser... Eu não sou cabeça fechada para nada. Sempre estou à disposição para escutar e ouvir a oferta e ouvir a proposta. E aí, se for o caso, realmente se for viável para mim, para a pessoa, bateu, deu liga, a gente vai aceitar com o maior prazer. Toda empresa foi criada para ser ou vendida, ou sucedida, né, que é na sucessão familiar, sim, ou falida. Então, você pode escolher o caminho que você vai, mas para um dos três você vai. Então, essa situação da venda é a janela que ele está abrindo nisso. Anderson, eu queria te fazer uma última pergunta que a gente está indo para 1 hora de podcast. Você sempre usou essa pulseirinha, né? Conta pra gente, o que é a história dessa pulseirinha que eu nunca te perguntei, cara. Já li ela umas 30 vezes e eu acho muito legal e você não tira ela porque eu acho que é um recado pra você mesmo. Exato. Esse aqui foi um treinamento que eu fiz com o Eno Carvalho, que ela é o seguinte, ela tá escrito, eu termino tudo que eu começo. Né? O que ela traz? Ela traz um significado muito importante e eu mantenho ela comigo por isso. Porque tudo que eu começo eu quero terminar, eu quero ir até o fim. E esse é o exemplo, é um projeto. Então, quando eu concluí uma fase na minha vida, que foi ser funcionário, eu fui até o final. E agora eu tenho uma outra fase e uma outra meta. Que é, realmente, eu já tinha desenhado isso, que eu queria uma empresa, que eu queria fazer. Foi quando eu coloquei ela no braço. Que legal. E estou com ela até hoje por isso. Que foi quando eu tomei a decisão, né? Na verdade, em 2016, né? Quando eu tomei a decisão que eu queria empreender. E eu já coloquei, daquela data para frente, eu já coloquei ela no braço. E ali eu falei, não termino, não tiro ela enquanto não terminar. Que eu termino tudo que eu começo. Então, a ideia é essa, a filosofia que traz... essa aqui. Que legal. Se fosse do Senhor do Bonfim, já tinha derretido já. Verdade. Por você isso sabe tem que ser assim, né? Para projetos longos. Com certeza, cara. Eu queria encerrar, gente, falando que isso que o Anderson falou é uma situação... Se teve uma frase importante, é isso que ele disse no fim, que a gente tem que terminar. Para você ter ideia, menos de 20% das pessoas terminam os projetos que ela começa. Não é que deu errado, é que a pessoa para no primeiro empecilho no meio do caminho. Então, você quer empreender, se você não está disposto a passar pelo deserto, cara, como diz a Bíblia, ninguém chega ao topo se não passar pelo deserto antes. Então, se você não está disposto, continue onde você está. Agora, se você começou, foi quando você falou, cara, vai até o fim, termina, porque o caminho é o que te ensina. Gente, onde o pessoal te acha, Anderson, nas redes sociais? Vai ser Anderson _imobiliário, que é o meu Instagram.
E a Forhands também. Tem digitando lá Forhands no próprio Instagram, Só você vai letra conseguir aí. localizar. É o Forhands é o 4, né? É o 4, numeral 4, tá? E hands de mão, de 4 mãos. Né? De mãos em inglês. A ideia nós somos... H-A-N-D-S. Isso. 4 H-A-N-D-S. Perfeito. Nós somos em 4, na verdade, 3 Com sócios. merchandising é mais caro, né, Gabi? É commercial, verdade. É isso aí. Nós somos em 3 sócios e a quarta mão que o próprio nome traz é o cliente. São os três sócios, mais a quarta mão que é o cliente. Cliente que ajuda a construir E da Técnico Online também, né? A Técnico Online é a Vamos dar uma parte moral de- pro Matoba aí, Vamos né, lá, Matoba? Verdade. É isso aí. Vai rachar o nosso sushi também, viu, Matoba? precisa Você vai de falar não, infra precisa de aí. infra, rede. Exato. Se adequar à lei, como que é o Ó, nome da lei? provimento 74, 74. Se você é 74. tabelião e não está adequado a isso, ó, procure Técnico Online. Ó, provimento 74 CNJ, que é muito importante, tem que redundância e replicação e tudo mais. Procura lá, Técnico Online, empresa com mais de 30 anos de mercado também. Mas fala bonito Tá aí, ó. esse homem. É. E Que você, isso, Gabi, hein? onde a gente acha? Cara, no Instagram, @HMendesCruz. E eu tô à frente da Sonar, né? Então é www.sonardd.com.br. Você precisa pôr umas fotos da Clara lá no seu Instagram, hein, cara? Não, eu tô Pessoal pondo. conhecer, hein? Ih, não tenho vergonha não, aí ponho sim, várias. Aí sim. Cara, e você faz um post, puta, eu tô tentando aprender a criar conteúdo, né? Inclusive, pessoal, se inscreve no canal nosso do YouTube. Isso, inscreve, porque eu tomei uma dura hoje, que não é se cadastrar. Ele falou siga no YouTube. siga, Não, se errei. inscreve no canal do YouTube e siga a gente nas redes sociais. Tem do podcast também, @Ribeirão Podcast. Vocês estão assistindo de graça, a gente faz o conteúdo, ele é de graça para ouvir, a gente só pede isso em troca, então ajuda a gente, por favor. Seu sem vergonha. É, exato. Ô, gente, comigo é no @consultoria.aguilar e na @escola do empresário também, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês terem nos assistido. Espero que a gente tenha agregado para a vida de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau! Obrigado.